Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos que fala sobre discipulado e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, onde se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 11 e 12. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus e mais do que isso, um plus cristão, algo mais profundo, mais maduro, ou seja, se tornar um fazedor de discípulos, um mentor espiritual, um discipulador, que é o que Deus espera de você, além de ser discípulo de Jesus, preste atenção no que nós vamos ensinar. O tema de hoje é cobertura espiritual. De maneira equilibrada, de maneira bíblica, nós vamos compreender o que é cobertura espiritual e como Deus pode nos levar a sermos esse tipo de pessoa na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Nas palavras de Jesus, na oração sacerdotal, Jesus diz em João 17, 11 e 12: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, diz o Senhor Jesus. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras, em nome de Jesus. Então nós vemos a palavra guardar, nós vemos unidade aqui também, nós vemos a palavra guardar duas vezes, e vemos também a palavra protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Ou seja, nós vemos aqui guardar e proteção, como palavras-chave daquilo que Jesus estava falando. Por isso essa temática cobertura espiritual, cujo nosso objetivo é trazer para o seu coração que a vida cristã é uma jornada em meio às resistências, em meio às hostilidades, às tempestades da vida. O fazedor de discípulo, o discipulador, o mentor espiritual é alguém que protege, é alguém que ensina a arte da guerra espiritual, que luta para não perder ninguém que Deus lhe deu para cuidar. Vou repetir: a vida cristã é uma jornada em meio às resistências, às tempestades, às intempéries da vida. E o fazedor de discípulo, o discipulador, um homem maduro, espiritual, sábio, prudente, é alguém que protege os seus. É alguém que ensina a arte da guerra espiritual, que luta para não perder ninguém que Deus lhe deu para cuidar. Será que você tem vivido nessa dimensão, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nas pessoas que você exerce influência, liderança? Será que você tem lutado para que nenhuma delas se percam? Você tem as protegido, as guardado, como Jesus fala aqui em João capítulo 17. Você tem lutado, ensinado elas a lutarem. Nós precisamos entender, amados, que a proteção espiritual é um dos encargos de um fazedor de discípulos. Ele tem autoridade dada por Deus para defender seus liderados contra o império das trevas. Nós precisamos entender que nós estamos numa luta, numa guerra travada todos os dias, dentro do nosso coração, no nosso interior, na igreja do Senhor. A igreja está em guerra contra demônios, principados, potestades, contra o império das trevas. Nós precisamos ensinar as pessoas que estão debaixo da nossa liderança, do nosso comando, da nossa direção, a se defenderem contra esse império das trevas. E nós também precisamos exercer proteção espiritual como um dos encargos daqueles que realmente querem levar Deus a sério. A oração intercessória é uma ferramenta essencial na vida de um líder. Nós temos que orar por aqueles que estão debaixo da nossa direção, da nossa influência, da nossa cobertura. A oração intercessória é essa ferramenta poderosa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não porque sejamos justos do ponto de vista humano, bonzinhos, santinhos, religiosos, não, mas por causa que o justo Jesus habita em nós, no nosso coração. E nós, se queremos realmente sermos intercessores, precisamos assumir, como um intercessor constante pelos discípulos que Deus nos tem dado. Ou seja, eles serão atacados, muitas vezes desanimados, outras vezes se enfrentarão as guerras da vida. Além de ensiná-los a guerrear, nós precisamos orar por eles. Cobertura espiritual fala de oração intercessória como uma ferramenta essencial do discipulado. Para Deus só há dois tipos de líderes: os pastores de verdade e os mercenários da fé.
em nome da fé, que usam a fé de maneira indevida. Só existem dois tipos de líderes: os verdadeiros pastores e aqueles que são mercenários. O que os distingue é o coração e a atitude que eles têm frente aos perigos que ameaçam as suas ovelhas. Como é que você se porta diante das ameaças que as suas ovelhas, as pessoas que estão debaixo da sua liderança, do seu governo, enfrentam? Como é que você enfrenta isso? Você tem sido realmente um pastor ou um mercenário que só explora, usa e abusa daqueles que estão debaixo da sua liderança? O líder que não ensina os seus discípulos a transparência, vida transparente, deixará brechas para que eles vivam apenas de aparência. E como tem gente hoje que vive de aparência, só na sinceridade há verdadeira proteção. Precisamos viver uma vida sincera, precisamos viver uma vida não de fachada, não de falsa piedade, não de aparência, mas verdadeiramente de transparência. O líder que não ensina os seus discípulos a transparência deixará brechas para que eles vivam na aparência. Só na sinceridade há verdadeira proteção espiritual. Andarmos na verdade, como Cristo na verdade está. Líderes que se colocam na berlinda, passando a imagem de que são impecáveis, né? Super-homens, super-mulheres, intimidam os seus discípulos e os desestimulam a exporem fraquezas e tentações. Nós precisamos ser autênticos, precisamos expor, às vezes, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, vão ser visíveis, não tem como esconder, querido. Não tente criar uma fachada de super-homem, de super-mulher, né? Ficar nessa berlinda, passando uma imagem de que você é impecável, né? Um santo absurdo. Não é nada disso, querido. Nós precisamos demonstrar, né? No sentido de não tenha vergonha das suas dificuldades, das suas lutas, das suas fragilidades, porque é nelas que está o poder, a graça do Senhor. Como diz Cristo a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa nas tuas fraquezas. É claro que aqui também não é uma desculpa para ficar pecando, errando, se tornando fraco, né? Pecador absurdo, nada disso. Uma vida desgovernada, desenfreada, não. Mas não tenha vergonha das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas. Exponha ao Senhor em primeiro lugar. Peça graça a Ele, poder. E também conte das suas lutas, das suas dificuldades, aquelas pessoas que você está liderando, influenciando em amor, mostrando que você não é nenhum super-homem, nem uma super-mulher. Pelo contrário, é apenas um homem debaixo da graça, do poder e da unção de Deus, ou uma mulher. Não há lugar mais seguro que um ambiente de luz. Precisamos andar na luz, como Ele, Jesus, na luz está. Satanás sempre age nas trevas, ou seja, se vivemos uma vida trevosa, obscura, escondida, coisas ocultas, Satanás vai deitar e rolar na nossa vida. O fazedor de discípulos deve fazer da verdade uma condição para o discipulado, ou seja, precisamos andar em verdade com eles e eles precisam caminhar na verdade conosco para que haja realmente uma condição de discipulado. Líderes que se colocam na berlinda como se vivessem acima do bem e do mal, tornam-se solitários, pois seus discípulos perdem a noção da sua humanidade e os tratam como deuses. Como tem isso às vezes, né? Aqueles pastores, aqueles líderes malas, né? Que criam uma fachada, uma casca de intocáveis, de pessoas, né? Que vivem acima do bem e do mal. E eles acabam se tornando solitários, eles não se aprofundam nas suas relações, não têm amizades, não têm alianças, vínculos de amor, e se tornam ilhas solitárias, isolados, oprimidos, sem alegria no coração. Querido, não é isso que Deus tem para você. Pelo contrário, ensine eles que a confissão é um caminho obrigatório para a libertação. Discípulos que não confessam pecados aos seus discipuladores tendem a ficar presos nos mesmos pecados. Vou repetir: discípulos que não confessam pecados aos seus discipuladores tendem a ficar presos nos mesmos pecados. Então a confissão é esse caminho obrigatório para a libertação. Se você quer ser livre, confesse as suas lutas, as suas tentações, né? Como fala o pastor Amy Uber, é melhor confessar uma tentação do que um pecado realizado. Então às vezes nós estamos fragilizados, né? Estamos sendo perseguidos por alguns
demônios em algumas áreas da nossa vida, nos sentimos fracos, fragilizados. Agora é a hora de pedirmos cobertura espiritual, oração, intercessão por aqueles que estão sobre a nossa vida, para que possam realmente nos ajudar, nos tirar dessas ciladas, dessas setas malignas que tentam nos assolar. Discípulos ensinados a se anteciparem ao pecado, expondo aos discipuladores suas tentações, recebendo oração e conselho, são os que melhor se protegem. Querido, vivam a vida protegida, guardada, né? Se tiver que expor as suas tentações, as suas aflições, exponha, viva na luz, ande na transparência. É assim que nós vivemos uma vida protegida, guardada, é assim que nós trabalhamos. A verdadeira cobertura espiritual está nessa vida transparente, verdadeira, honesta, sincera. Realmente é isso que Deus espera de nós. Presta atenção, a guerra espiritual é uma verdade básica da vida cristã e precisa ser matéria primária no discipulado. Discípulos que ignoram os ardis, né, as ciladas, as setas das trevas, não conseguirão vencê-las. Ou seja, o tempo todo nós temos que ensinar os nossos discípulos que nós não estamos num clube de lazer, como falava W. Tozer. O cristão não pode achar que ele está num clube de lazer, num mundo de entretenimento. Não, ele está em guerra, ele está num campo de batalha. É assim que nós temos que viver, sem ignorar os ardis das trevas, as ciladas do inimigo, mas vencendo em graça, unção e na bênção do Senhor. Desde o princípio, Jesus deu aos seus discípulos autoridade para expulsar demônios. E essa autoridade nós temos até hoje. A implantação do reino de Deus não se dá sem reconquista de territórios. Precisamos reconquistar os territórios para Deus, precisamos reconquistar a nossa cidade para Deus, a nossa região, o nosso país. Precisamos guerrear, tomar posse daquilo que Deus tem nos dado. O bom discipulador, o bom fazedor de discípulos nunca traz pedras nas suas mãos. Ainda que ele seja intransigente quanto ao pecado, sempre mostrará ao que caiu um caminho de restauração. Ou seja, o verdadeiro discipulador será cheio de misericórdia, de generosidade, de graça, sempre mostrará aos seus liderados não um caminho de apedrejamento moral, de apedrejá-lo, de massacrá-lo psicologicamente, moralmente, espiritualmente, jamais. Apesar de ele ser intransigente, pegar firme contra o pecado, ele sempre mostrará para os seus liderados um caminho de restauração. Existe um caminho de restauração para você e para mim. Preste atenção, a determinação de não perder ninguém deve mover um discipulador até o limite das suas possibilidades. E esse limite está no livre-arbítrio dos seus liderados. Não podemos desistir facilmente das pessoas, jamais. Temos que correr atrás delas, nós temos que mover na direção delas, resgatá-las da mão do diabo, dos grilhões, mas sempre, é claro, respeitando o livre-arbítrio, o poder, a decisão das pessoas de escolher ou rejeitar o Senhor Jesus. O revanchismo é um dos maiores empecilhos da restauração de quem cai. Líderes que estão mais preocupados em punir do que em recuperar, perdem com facilidade. Perdem os seus, até porque são seres humanos, são falhos, vão cair. Então aquele líder que só pensa em punir, em vez de recuperar, infelizmente vai perder os seus discípulos com facilidade, porque são seres humanos. Então lembre-se, meu irmão, da cobertura espiritual. A verdadeira cobertura espiritual é ensinar os seus discípulos que a vida cristã é uma jornada em meio às tempestades, em meio às resistências. O verdadeiro discipulador é alguém que protege, é alguém que ensina a arte da guerra e luta para não perder ninguém que Deus lhe deu para cuidar. Vou repetir João 17, 11, 12. Jesus disse: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, dizendo ao Pai Celestial: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Guarde, proteja, lute, guerreie, ensine a guerrear e triunfe na graça e no poder do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, faça os seus comentários, derrame a graça do Senhor, multiplique esse vídeo com outras pessoas, ajude, apoie
Dê um joinha, siga o nosso canal e abençoe as demais vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Amém e amém.